Uma vez David Bronstein disse que o xadrez é a imaginação. E nós vamos ver que ele, mais do que ninguém, sabia o que estava dizendo. Após a vinheta. Olá a todos, aqui quem fala é o mestre nacional Wesley Silva. Nós vamos continuar com a nossa playlist das 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Agora nós estamos na nossa jogada fantástica número 44, com as brancas Ian Timman, um jogador que chegou a ser subcampeão mundial no ano 93, e com as negras o ogro de Baku Garry Kasparov, um dos maiores gênios da história do xadrez. Nós já vimos aqui ganhando inúmeras partidas brilhantes, mas essa partida ele será imortalizado. Nós estamos no match que eles disputaram na Holanda no ano 1985. A posição que nós vemos no tabuleiro vem de uma variante Smyslov da Ruy Lopes. E nessa posição, Ian Timman, aproveitando o tema do peão de C está cravado, joga o lance cavalo D5. Esse lance visa enfraquecer as defesas do rei negro. Aqui Kasparov joga o lance cavalo por D5. Bispo por G7 foi jogado. Rei por G7. É por D5. Não pode tomar o peão de D porque a torre está atacando a dama de C7. Então cavalo E5 foi jogado. Cavalo E4. Cavalo D3 dando um duplo nas duas torres. Então aqui foi jogado o lance dama D2. Kasparov nessa posição poderia ter tomado uma das duas torres, mas eu acredito que ele não quer enfrentar os problemas na diagonal que vai de A1 até H8, porque se ele tomasse qualquer uma das duas torres, poderia seguir um cheque da dama na diagonal, que faria com que ele tivesse alguns problemas. Então nessa posição ele joga o lance torre A3, que ataca o bispo de B3. E nessa posição, Ian Timman vai realizar nossa jogada fantástica número 44. Como continuar o ataque contra o ogro de Baku. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado como continuar o ataque. Nessa posição, com as duas torres atacadas, Ian Timman realiza nossa jogada fantástica número 44. Cavalo F6. Um sacrifício de peça, sendo que já está sacrificando as duas torres, com a ideia de atacar e com a ideia de trazer o rei negro para o centro do tabuleiro. Uma ideia fantástica que passou por alto por Garry Kasparov. Então aqui nessa posição foi jogado o lance torre por E1, cheque. Se tomasse o cavalo imediatamente em F6, a torre de E8 está caindo. Então primeiro foi jogado torre por E1, cheque. Torre por E1. E aqui Kasparov toma o cavalo, rei por F6. Então, dama C3 cheque foi jogado. Nós vemos que trazer o rei para o centro seria uma ideia muito perigosa. Então nessa posição ele joga o lance cavalo E5. F4 foi jogado. Esse lance garante que as brancas recuperarão a peça. Mas aqui Garry Kasparov joga o lance bispo A4. E contra bispo A4 aqui Ian Timman joga o lance F por E5 cheque. D por E5. E nessa posição ele faz um lance muito forte para continuar o seu ataque, o lance D6. Esse lance agora faz com que a posição das negras desmorone, porque após dama por D6 foi jogado o lance dama F3 cheque, rei A7, e com o rei para G5 seria perdedor, assim como para G7 levaria mate. Então rei A7 foi jogado, dama por F7 cheque, rei D8, e aqui torre D1. Esse lance garante a vitória das brancas. Agora vai cair material. Então foi jogado o lance torre A1, com a ideia de desviar a torre. Mas nessa posição Ian Timman arremata a partida com o lance dama F6 cheque. E Garry Kasparov abandona a partida. Um ataque fulminante por parte de Ian Timman nessa partida. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 43. Com as brancas, o grande mestre israelense, nascido na União Soviética, Mark Seitlin. Um jogador fortíssimo, 4 vezes campeão de Leningrado, 4 vezes campeão europeu sênior, além de ter como seus pupilos o grande mestre Ilya Smirin, um jogador também que ajudou na ascensão de ninguém menos que Anatoly Karpov e também Rafael Vaganian. Então um jogador muito influente na União Soviética e muito forte. E com as negras o mestre internacional Nikolai Monin, também um jogador da antiga União Soviética.
Nós estamos numa defesa francesa, uma variante Tarrasch da francesa. E nessa posição, Nicolai Moni faz uma jogada interessante, bispo A6, com a ideia de trocar o bispo que todos reconhecem como sendo o bispo mau da francesa. Então troca aqui o bispo de casas brancas. Então bispo por A6 foi jogado, torre por A6, bispo G5 por parte de Zeitlin, H6 foi jogado, bispo F4. E nessa posição, Nicolai Moni vai realizar a jogada fantástica número 43. O que jogar com as peças negras? Qual ideia fazer nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado o que fazer nessa posição. Aqui nessa posição, Nicolai Moni realiza a jogada fantástica número 43. Dama A8. Nós vamos ver que a ideia é esvaziar as casas para que o rei escape do centro. Uma ideia interessantíssima por parte de Nicolai Moni. Então aqui nessa posição foi jogado o lance H5. Nós vemos que as brancas estão atacando a ala do rei. E exatamente por isso Moni vai tirar o seu rei do centro, colocando ele na ala da dama. Como ele já moveu a torre de A8, não é possível rocar grande. Então dama A8 foi jogado com a ideia de nessa posição agora jogar o lance rei D8. Cavalo C1 foi jogado, rei C8, cavalo D3, rei B7. E nós vemos que o rei agora está muito seguro na casa B7. Então a partida seguiu bispo D2. Agora que a dama já esvaziou as casas para que o rei pudesse escapar do centro, ela volta para a ala do rei. Uma ideia interessantíssima que nós já vimos em uma outra partida do Victor Korchnoi aqui no canal, onde ele faz um rei E7 com a ideia de levar as peças para a ala do rei. E nessa partida, Nicolai Moni tem uma ideia muito parecida com a de Victor Korchnoi naquela partida. Então agora a dama F8 foi jogado, rei F1. As brancas também não rocam. Torre A8, retornando a torre para uma casa melhor. Torre B1 foi jogado, com a ideia de abrir posição. G5, iniciando o ataque na ala do rei. B4, tentando atacar na ala da dama. A por B4, C por B4. G4, o ataque negro começa a chegar. B5, o ataque branco também começa a chegar na ala da dama. Então G por F3, B por C6 cheque. Rei por C6, esse rei protagonista nessa partida. Então G por F3 foi jogado. Rei B7, retornando com o rei para posição segura. Dama C2, F6 quebrando o centro. Cavalo F4 foi jogado. F por E5, cavalo por E6, dama por F3. O ataque negro agora chega com força nessa posição. Então torre H2 foi jogado. Torre por A4, aproveitando um tema tático, que se dama por A4 seguiria dama D3 cheque. Então dama por C7 cheque foi jogado. Rei A6, bispo E3 se defendendo de dama D3 cheque. Dama F5, torre E1, dama por E6, dama por E6 ganhando material. E as negras venceram essa partida em mais alguns lances. O rei de A6 está seguro e o rei branco está bem mais exposto e com material a menos. Será uma vitória fácil para as negras. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 42, com as brancas. O autor da nossa frase de hoje, do vídeo, David Bronstein, subcampeão mundial no ano de 1951, ao empatar no match com Mikhail Botvinnik, jogador que todos admiravam pela sua imaginação, que era sem limites. E com as negras, Ernest Rojan, um jogador que, a curiosidade, que ele nasceu na mesma cidade que o atual campeão mundial, Magnus Carlsen. Jogador da cidade de Tonsberg, na Noruega. Jogador que inclusive chegou a ser número 1 da Noruega na Olimpíada. E mais uma coincidência com o campeão mundial. Ambos da mesma cidade e ambos número 1 no tabuleiro norueguês da Olimpíada. E nós estamos na Olimpíada de Moscou no ano 1956. Nós vamos ver as partidas desde o início porque é uma partida fantástica. E nós vamos ver que David Bronstein podia mesmo se gabar da sua imaginação ilimitada. Então foi jogado o lance E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6 foi jogado. E aqui David Bronstein faz uma jogada que hoje em dia é considerada bem duvidosa.
inicia o seu ataque com o lance cavalo G5. Ataque fegatelo, temido por muitos iniciantes, mas que a prática magistral já provou que é um ataque que não é muito eficaz. Mas nós vamos ver que David Bronstein tem ideias escondidas na manga. Então ataque fegatelo, D5 foi jogado, é por D5, cavalo A5, D3, H6 foi jogado, cavalo F3, E4, atacando o cavalo e também atacando o peão de D3. E nessa posição, David Bronstein vai realizar nossa jogada fantástica número 42. O que fazer nessa posição? Como dar asas para nossa imaginação nessa posição? Espero que todos tenham pausado o nosso vídeo, tenham pensado o que fazer. Nessa posição, David Bronstein realiza nossa jogada fantástica número 42. D por E4. Sacrifica o bispo em C4 com a ideia de criar uma massa de peões no centro e tentar avançar restringindo a posição das negras. Uma jogada extremamente imaginativa e criativa por parte de David Bronstein. Então o cavalo por C4 foi jogado. Dama D4 sustentando o peão de E4, que agora é um peão muito importante no centro. Cavalo B6. C4 criando uma massa de peões no centro. C5 com a ideia de tentar minar um pouco o avanço central das brancas. Dama D3. Bispo G4. Cavalo de BD2. Nós vemos que David Bronstein continua seu desenvolvimento como se tivesse uma posição normal. Como se ele não tivesse com uma peça a menos. Bispo E7 foi jogado. Roque. Cavalo E5. Bispo H5. B3. Cavalo de BD7. Bispo B2. Cavalo por E5. Bispo por E5. Cavalo D7. Bispo C3 foi jogado. Bispo F6. Torre de A E1. Bispo toma C3. Dama toma C3. Dama F6 foi jogado. E5. Mais um peão que avança para esmagar a posição das negras. Dama F5 foi jogado. F4. Bispo G6. Cavalo E4. Torre de AB8. Dama F3. Bispo H7. G4. Nós podemos ver quantos peões centrais estão avançando. Uma massa de peões imparável por parte de David Bronstein. Dama G6. F5. Dama B6. Dama G3. Nós podemos ver que pela peça sacrificada, David Bronstein tem uma posição extremamente vantajosa. Uma vantagem absurda de espaço. Então F6 foi jogado. E6. Cavalo E5. H4, mais um peão que avança. Os peões nessa partida estão dando um show. Então Rei H8. G5. Torre de BC8. Rei H1, liberando espaço para a torre. Então Dama D8. G6. As negras nessa posição resolvem sacrificar uma peça, devolver material para tentar sair da posição restringida que elas se encontram. Então F por G6 foi jogado. B5 tentando quebrar a massa de peões centrais. D6. Os peões estão avançando para ganhar material agora nessa posição. Então Dama B6 foi jogado. D7. Cavalo por D7. As negras precisam sacrificar ainda mais material devido aos peões estarem sendo imparáveis. Então é por D7. Torre de CD8. Cavalo por F6, agora arrematando a partida. Então Dama C6 cheque. Dama G2. E nessa posição as negras abandonam a partida. Nós podemos imaginar que os companheiros de equipe ali de David Bronstein na Olimpíada devem ter pensado que ele estava ficando maluco quando sacrificou a peça. Mas quando eles viram a posição final, eles devem ter ficado muito contentes por ele estar na sua equipe. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da nossa série. E até o nosso próximo vídeo.